ok. Ok, estou gravando aqui no Zoom, no Zoom para poder depois colocar no YouTube. Então, nós olhamos o eu inerte, que é uma comparação, é essa coisa da gente comparar a gente com as coisas. Quer ver onde é que está aqui? Dessa inércia, nós fazemos esforços desesperados, nós procuramos a fazer coisas fora da caixa para poder mostrar algo que nós não somos, essa comparação com alguma coisa que nós queremos mais, que nós queremos idealmente, não é? Então, esse outro dia eu estava olhando, em mim o eu inerte apareceu. Então, quando a gente começa a ler e prestar atenção, a gente começa a ver na gente. Ah, pulou aqui um eu inerte. A faceta do eu inerte aparece lá na tela, na minha tela mental. A faceta do eu destrutivo aparece na minha tela mental. A faceta do eu encolhido, não aparece tanto, mas de vez em quando ela aparece também na minha tela mental. Não é? O hábito incessante de comparar você com os outros, de medir. É muito importante vocês ouvirem a leitura da semana passada, para poder olhar mais uma vez, porque você vai começando a olhar para você e achando que você, não, eu já consegui bastante. Que nada, está lá e você precisa olhar com muita atenção para poder perceber. E aí você percebe o eu inércia, aquela preguiça de ir atrás daquilo que você deseja, né? Aquela indiferença, né? Porque eu acho ele muito importante, o eu inércia. Não sei por que ele me chama tanta atenção. Mas ele é aquela coisa, procrastinação. A procrastinação é um processo muito forte e muito geral, muito comum, não é? Você deixar para depois, não, depois eu faço. Depois que acontecer isso, eu faço aquilo. Né? Vamos esperar acontecer aquilo, né? As coisas se resolverem de uma forma para eu poder fazer as coisas de outra. Vou esperar eu casar para poder fazer isso. Vou esperar me formar para fazer aquilo. Eu vou esperar depois os filhos crescerem para a gente poder viajar, por exemplo. Ou então vou esperar eu ter um reconhecimento para poder para eu me lançar num aprofundamento da minha carreira, qualquer coisa dessa. E coisas pequenininhas, né, do dia a dia, que a gente vai deixando para depois e não faz. É o eu inerte em ação. É o eu inerte em ação. Aí você fala assim, mas eu não quero ter um eu inerte. Porque depois de ler aqui, você fala, ai meu Deus, que horror, não quero mesmo, né? Só que ele está presente, você precisa olhar para ele. E a motivação, cadê ele aqui? Eu não estou achando a motivação dele aqui hoje. Na motivação, presumimos com o objetivo aqui, finalmente, para nos libertarmos do estado de inércia, nós fazemos esforços desesperados para nos arrastar até a academia, né? A preguiça, desintoxicar nossos corpos. Nós nunca lidamos com a consciência quando nós percebemos uma procrastinação, por exemplo. Você percebe assim, nossa, mas eu estou empurrando com a barriga, deixando para depois. E você acha que isso é por causa de outras questões, mas não uma questão da sua consciência, uma questão de transformação aqui na sua percepção, não é? Na sua percepção de si mesmo. E essas soluções que nós buscamos, elas são paliativas, elas passam, elas não duram. E você não consegue isso, você volta a procrastinar, você volta a ter problemas novamente, você volta na irresponsabilidade, na preguiça, né? Assim como o eu destrutivo, que é o hábito viciante de comparar as nossas vidas reais com aquela vida que nós achamos que ela deveria ter sido. Com aquilo que você acha que deveria ter acontecido lá no passado, você continua comparando a sua vida com aquilo que você acha que deveria ter acontecido. Não só em relação a você, mas em relação em todos os relacionamentos que você tem na sua vida. Acho tão importante esses 3 eus. Então, escutem novamente essa aula, essa leitura da semana passada. E aqui a gente vai seguir hoje, aqui na página 89.
Vamos, aliás, na página 88, para dar sequência, né? Para a gente começa. A gente vai olhar aqui a parte nesse último parágrafo daqui da página 88, quando nós falamos, nós vamos olhar novamente para essa coisa da obsessão. Por que que a gente está sempre obcecado? Por que que o eu, né? O mim, sempre estamos olhando para nós em relação às outras coisas. O eu, a obsessão em relação ao eu, ok? Então vamos lá. Todo mundo está pronto? Então vamos. Põe a mãozinha em cima do livro. Isso. Aí no Instagram o pessoal está acompanhando? Isso. Acompanhem aí. Quem estiver com o livro na mão, quem não estiver com o livro na mão, quem está entrando aí que não está nem sabendo do que se trata, fica paradinho um pouquinho, espera um pouquinho, só para você começar a ouvir, que você vai ver que vai chamar a sua atenção e você vai gostar. Quem tem o livro, segue o livro. Quem não tem, presta muito atenção, ok? Tô com esse negócio nas orelhas aqui por causa do barulho e me incomoda. Prefiro brinco. Prefiro brinco. Mas tudo bem. Então vamos lá. Põe a mão sobre o livro. Respira. Respira. Inspira profundamente. Fecha os olhos. Inspire profundamente. E expire longamente. Inspira 1, 2, 3. E expira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solta os seus ombros, solta os seus pés apoiados, solta a boca, a língua dentro da boca. Relaxa. Relaxa conscientemente. Não, esse relaxamento não é um abandono, é um relaxamento de percepção do seu corpo que está descansando, que está soltando as tensões que estão aí. E muito devagar você vai se encaminhando para esse lugar dentro de você que só você conhece, esse santuário do seu coração. E aí você respira e percebe a presença, uma presença poderosa, retumbante, uma coisa brilhante. Respire nessa presença. Deixa essa presença impactar você, iluminar você. E aí, nesse lugar, você coloca uma intenção, que é sempre a nossa intenção no começo dessa leitura, que esses ensinamentos, esses insights que surgem na nossa vida sejam, por causa dessa leitura, se tornem experiências vividas, se tornem a nossa verdade no dia a dia. A gente possa lembrar delas, percebê-las e se deixar transformar por elas. Ok? Tome uma respiração longa e expira longo e lento. Abre um sorriso nos seus lábios. Isso. E, e dá uma risadinha para mim. Isso. Abre os olhos. Claro. A família tem que abrir os olhos. Isso. Então vamos lá. Uma boa leitura para todos nós. Na página 88. 88, ok?
quando a obsessão por nós mesmos, é o último parágrafo da página 88, quando a obsessão por nós mesmos toma o controle, questões atuais da vida permanecerão sem solução. Nós desenvolvemos uma mente eternamente insegura que facilmente percebe insultos ou desrespeito, mesmo quando não há nenhum. Ficamos desgostosos com quem somos e nos tornamos obcecados com a imagem de quem nós deveríamos ser. A gente está sempre querendo ser aquilo que a gente não é. Em uma tentativa desesperada de sobreviver psicologicamente, tentamos nos enquadrar nos padrões de outras pessoas e ganhar a sua atenção. Acabamos nos tornando pessoas que usam muitas máscaras, enquanto o poder verdadeiro do belo estado de consciência nos ilude. Presta atenção, isso, quando quando o belo estado, você acha que é um belo estado, mas na realidade você está iludindo a si mesmo, não é verdade. Você está usando uma máscara da calma imperturbável, você está usando a máscara da alegria sem causa. Você está usando a máscara do estado de Ananda, você está usando a máscara da clareza, da segurança. E não é verdade. Não é verdade. É ilusão, é a nossa ilusão. Ainda nós estamos na obsessão. Podemos até participar de conversas sobre amor próprio e como cuidar de nós mesmos, mas com frequência nos agarramos a soluções superficiais que não lidam com o problema principal da autopreocupação obsessiva. E como podemos cuidar de nós mesmos de verdade quando permitimos que o nosso interior permaneça em um estado de sofrimento machucado e dolorido? Quão autêntico é o nosso amor próprio quando viajamos para lugares bonitos, mas não fazemos nada para tirar férias do nosso falatório interior incessante? Pois nesse estado permanecemos perdidos e desconectados. E aí é impossível celebrar a vida. O amor próprio autêntico exige que nos afastemos da auto-obsessão e entremos em um belo estado de ser, de verdade, de verdade. Mas como é que a gente faz isso? E nós paramos aí, semana passada. Como que a gente sai desse estado? Não é fácil, saber disso a gente até sabe, mas como a gente faz? Ao sair da obsessão dolorosa, como que a gente faz? A gente sai da obsessão dolorosa e passa para uma observação gentil. Porque a obsessão ela é você ficar olhando para você mesmo o tempo inteiro, certo? Mas nós queremos agora ir para uma observação. Eu vou olhar para mim mesmo, mas eu vou olhar a partir de um lugar de gentileza para comigo mesmo. De acordo com o Dr. Daniel Siegel, professor de psiquiatria, sempre que entramos em um estado de observação, a atividade neural em nosso cérebro sai da amígdala, aqui, que é o centro do medo e da raiva, do nosso cérebro límbico, que decide se a gente vai atacar ou se a gente vai fugir, tá? E ele passa para a região pré-frontal medial do pensamento inteligente do nosso cérebro e de um senso expandido de conexão. Então, veja bem, se eu mudo o tom da minha observação, saindo da obsessão e indo para a observação gentil, já acontece essa mudança no meu cérebro, no seu cérebro, que sai daquela cérebro límbico da obsessão e vai para o medial frontal, que é aonde está sendo processado o pensamento inteligente e a conexão expandida. Então, veja bem, acontece um processo neurobiológico. Se essa é a percepção da observação de um cientista, a percepção de um místico seria a ativação a ativação do terceiro olho, como retratado nas imagens de muitas divindades orientais. A percepção do místico desse movimento neurobiológico é a abertura do terceiro olho. É a ativação aqui
desse lugar, no meio da sobrancelha, lá no meio do seu cérebro, e ativando a sua intuição, a sua percepção inteligente, consciente. Consciente. Veja bem, nossa jornada para um belo eu, né, começa com a verdade, pois apenas a verdade liberta. A gente já escutou isso de uma porção de lugar, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é bacana a gente encontrar isso em todos os lugares, não é? Só a verdade liberta, só a verdade sai, tira a carga, né? Abre os olhos, faz você ver, né? Se pudermos ver a verdade da nossa própria guerra interior e a maneira como ela afeta a nossa percepção da vida, poderemos transformá-la sem julgá-la. Nós poderemos sair da comparação, do julgamento e transformar a nossa verdade interior. Se a gente puder ver essa confusão que às vezes acontece nos nossos eus emaranhados, né? Nesse ponto, um belo estado de calma tomará conta de nós. Se abraçarmos a nossa comparação incessante com os outros e a profundidade do nosso estado desconectado, sem lutarmos contra ele, sem resistir e sem sentir vergonha dele, o belo estado de conexão surgirá de modo espontâneo. Adoro isso. Risca aí, ó, marca aí com o seu marcador. Se nós abraçarmos a comparação incessante com os outros, essa comparação aqui dos três eus, o tempo todo com os outros, com as ideias que nós queremos, com aquilo que a gente gostaria que fosse, mas que não é. Se a gente olhar para isso aí e acolher com gentileza e sem vergonha, se nós não resistirmos a essa observação gentil, o belo estado de conexão vai surgir de modo espontâneo. E conexão com o quê? Aí. Com você mesmo, com o seu eu verdadeiro, com a sua verdade interior, que é a primeira conexão. Essa é a básica. Para você começar a trabalhar o seu estado de conexão, você tem que primeiro desenvolver a sua conexão com você mesmo. Se conseguirmos testemunhar o completo caos que surge em nossas vidas a partir da insatisfação incessante que nós sentimos com nós mesmos, uma nova ordem surgirá. Vejamos a história de Maureen, uma mulher mediterrânea que teve a coragem de transformar seu senso de si mesma. Maureen nos conheceu quando tinha 40 e poucos anos. Ela trabalhava no mundo corporativo e projetava uma imagem de durona. Era atlética e não sorria com frequência. Até as palavras mais comuns saíam de sua boca com certa dureza. Porém, conforme eu guiava os buscadores espirituais por uma jornada de completude durante um retiro, Maureen passou por uma metamorfose verdadeira. Quando ela era criança, uma criança de 8 ou 9 anos, ela fora estuprada por um desconhecido. Enquanto o homem ia embora, ele olhou para trás e lhe dera uma cuspida e dissera: "Você é uma garota muito feia." Com o passar dos anos, Maureen se consultara com muitos terapeutas para superar a raiva e o sentimento assustador de não se respeitar. Foi casada 2 vezes. Seu portfólio era impressionante. E ela era conhecida no mercado por sua eficiência e praticidade, mas nunca sentia receber o respeito que merecia. Enquanto a guiávamos para um estado meditativo profundo, Maureen observou seu trauma pela primeira vez na vida como uma espectadora passiva. Não havia dentro dela um eu guerreiro berrando que aquilo não devia ter acontecido, que a minha vida deveria ter sido diferente. Não havia um deveria ter sido. E não havia um não deveria ter sido.
O evento simplesmente acontecera na vida dela. Todos os momentos pelos quais passara simplesmente aconteceram. Essa era a primeira vez que ela via a sua vida sem se deixar levar por seu estado interior ferido. Muito ferido, né? Muito ferido. Enquanto Maureen mergulhava profundamente na meditação do campo ilimitado, uma experiência muito diferente aconteceu. Ela se sentiu abraçada pelo próprio universo. Era como se o universo fosse um ser vivo que queria envolvê-la em seus braços e ajudá-la a curar esse lado extremamente ferido de si mesma. Ela nos contou que parecia que seu coração era um vidro quebrado e naquele abraço transcendental estivesse sendo colado pela primeira vez. Porém, apesar da experiência mística ter sido muito poderosa, a maneira como Maureen mudou a sua vida foi miraculosa. Uma experiência que sempre parecera tão dolorosamente marcante, tão traumatizante, acabara de se tornar apenas um outro momento da sua vida. Algo que ela era capaz de encarar a partir de um belo estado de calma. Já pensou? Tem. Essa história é forte, né? Após essa experiência extremamente transformadora, a capacidade do amor e da compaixão que Maureen sente por si mesma se aprofundou muito. O impulso pela autoobsessão cessou. Quando lhe ofereceram mais uma de muitas promoções, ela recusou pela primeira vez. Já decidira permanecer em sua jornada interior, usando as suas descobertas do modo mais altruísta possível. Espera só um minutinho. Quero aproveitar meu tempo para curar os outros, disse ela. Desde então, Maureen redefiniu seu papel como mentora de jovens funcionários recém-chegados na sua empresa. Ela está em paz com o amor e ela está em paz com o amor que encontrou na sua vida. Nós não precisamos passar por algo tão traumático no nosso passado para compreender os sofrimentos de Maureen. Mas todos nós devemos nos livrar das memórias que nos assombram como pesadelos. Sabe essas memórias que sempre vêm, que sempre voltam e que trazem para você aquele estado, aquela nhaca daquele estado de sofrimento lá de trás do passado que fica trazendo... Toda vez você lembra e você volta naquela dor, volta naquela mágoa, volta naquela tristeza. É isso. Mas nós devemos nos livrar das memórias que nos assombram como pesadelos. O que é um pesadelo? Presta atenção. O que é um pesadelo? Pesadelo, você está sentindo que você está acordado, mas você está dormindo, né? Você não tem consciência. E essas memórias, elas são assim, elas voltam como pesadelos, como coisas inconscientes que estão ainda perturbando e atravancando o seu estado, que impedindo você desta liberdade de ficar livre dessas dores, desses sustos, dessas raivas, desses traumas que você recebeu quando você era mais jovem. Você deve esquecer, Prita fala, devemos nos livrar das memórias que nos assombram como pesadelos. Nós devemos despertar para um estado de harmonia interior. Harmonia. O que é harmonia? A harmonia é um estado em que as coisas estão tranquilas, que não tem lixo atômico pulsando no seu inconsciente e envenenando toda a sua vida, seus relacionamentos
e os seus movimentos no momento atual, e você nem sabe disso, porque são inconscientes. Harmonia é um estado de tranquilidade, de calma e de verdade. E só a verdade, só olhando para isso, está escrito lá atrás, só a verdade põe você nesse lugar de liberdade. Só a verdade liberta. Só a verdade liberta. Não é? Se observarmos a natureza de todos os estados interiores de eus guerreiros, veremos que se tratam de críticos internos nos destruindo, roubando os belos estados de alegria e calma das nossas vidas. Não importa quais são nossas histórias pessoais, se são simples ou se são complicadas, quando somos capturados por esses eus guerreiros, criticamos tudo em nós. Nossa aparência, nosso status, nosso lar, nossa família, nossos relacionamentos, nossa vida. A base de nossa divisão interior é o hábito de comentar incessantemente, dividindo cada experiência da nossa vida em deve ser e não deve ser. Deveria ter sido assim ou não deveria ter sido assim. É esse hábito que nos leva à comparação. E a comparação nos leva às batalhas internas. Quando olha para o seu corpo, você não o vê como ele é. Você classifica cada centímetro dele como devia ser assim ou não devia ser assim. Quando você está com a sua família, você não encara a sua família como ela realmente é. Você classifica cada parente, cada pessoa da sua família. Você como deveria ser desse jeito ou não deveria ser daquele jeito que ela é. Você fica olhando a sua família, cada pessoa e querendo que elas sejam diferentes daquilo que elas são. Você não encara as suas pessoas queridas como elas são. Quando você chega em casa, você não aproveita o seu lar, você classifica todos os espaços como devia ser maior ou menor, ou não devia ser dessa maneira, vamos fazer de outra. Você nunca está vendo a verdade dos seus espaços na sua casa. Quando chega ao trabalho, você não é tomado por um senso de propósito, de paixão por aquilo que você faz, né? De criatividade. Você julga todos os dias como, eu devia estar em outro lugar, mas eu não devia estar aqui. E você olha os seus colegas e os seus chefes e etc., as pessoas à sua volta e faz a mesma coisa que você faz com a sua família. Você nem vê quem eles são. Você só vê como eles deveriam ser. Ao se tornar um observador da vida, todos os comentários se tornam redundantes e se soltam de você. Eles se soltam de você como folhas secas caindo no chão. Adoro essa imagem. Quando você começa a se tornar um observador, quando você entra nesse estado de olhar e ver, esses comentários desaparecem. Eles se soltam de você como folhas secas caem das árvores. Se soltam. Eles são levados pelo rio da consciência. Uma profunda sensação de calma e alegria irradia de todo o seu ser. Nesse estado magnífico de consciência, todos os fracassos são assimilados sem a necessidade de determinar culpados pelo que aconteceu. Todas as coisas que não dão certo, elas são olhadas, são vistas, e não se tem mais a necessidade de buscar quem que fez assim o assado e por isso que não deu certo, os culpados que nós procuramos. As palavras e declarações das pessoas não se transformam em uma maneira de encarar a si mesmo. Veja bem, o que as pessoas pensam não se transformam naquilo que você pensa de si mesmo. Ou ao seu corpo, de si mesmo ou ao seu corpo. Você fica confortável, você fica à vontade com seu eu irritado, seu eu ciumento e o seu eu solitário.
tudo bem, você se aceita como você é. Não é? Nenhuma parte sua faz você se sentir errado. Ai, eu não devia ser assim. Ai, eu estou errado sendo assim. Ai, eu estou não me conformo que eu ainda sou desse jeito, eu não consegui mudar, mas eu vou mudar. Entendeu? É muito importante isso, porque isso é muito comum. Você conhece esse estado, porque você vive isso de alguma forma, não é? Ou já viveu? Eu espero que já viveu. Você fica confortável com seu eu irritado, seu eu ciumento, seu eu solidário, seu eu com raiva. Nenhuma parte sua faz você se sentir errado. Você está à vontade com a sua totalidade. Nesse estado de consciência, da qual a observação prossegue, você percebe o verdadeiro significado de compaixão e liberdade. Compaixão é um sentimento, é o melhor presente que você pode dar a si mesmo. E liberdade é liberdade do quê? Ser livre, né? É ser independente, ser livre. O que é ser livre? Livre do quê? Independente do quê? Desses estados que deixam você empacado na vida e não deixam você cumprir aquilo que você deseja na sua vida. É muito importante a gente falar assim, eu sou uma pessoa independente e livre. Do quê? Pergunte quando a pessoa falar para você, eu sou tão independente, eu sou uma pessoa independente. Procure perguntar à pessoa, independente do quê? Livre do quê? Você se sente livre? Me sinto livre. Livre para ser quem você é, de verdade, com coragem, com alegria, com aceitação. Na ausência de nossas classificações incessantes sobre todas as experiências da vida, como boas ou erradas, feias ou bonitas, certas ou erradas, quando nós paramos de fazer essas classificações, nós transcendemos o orgulho e a humilhação, transcendemos a culpa e o arrependimento. Nós vamos além do orgulho, não é? Nós vamos além do arrependimento. A gente atravessa a culpa, não para, cessa o arrependimento. Você não se arrepende mais, você faz aquilo que é. Você vive a vida como ela é. Porque o orgulho, ele está atrás desse desejo de parecer alguma coisa que você não é. Não é? Não é? O orgulho está atrás daquilo que você acha que você deveria ser em relação a si mesmo e em relação aos outros. E a gente não percebe o quanto a gente é movido pelo orgulho. Mesmo as pessoas que se julgam muito humildes. Às vezes a própria humildade, né, ela é o próprio orgulho mascarado, não é? Na ausência de nossas classificações incessantes, nós transcendemos. Entramos no domínio da consciência pura, onde tudo é sagrado. Nossa, eu estava falando sobre isso hoje. E olha aqui, eu estou lendo isso aqui agora. Quando você está olhando as coisas como elas são, você percebe em tudo o sagrado presente. Tudo simplesmente é. Cada pessoa em nossas vidas apenas é. A vida apenas é um fluxo desse universo. E quando emergirmos, nós sairmos dessa guerra interior, nós vamos despertar para as paixões dos nossos corações e o propósito maior das nossas vidas. Quando a gente parar de ficar emaranhado nesses estados, a gente surge em você o propósito e você realiza o propósito maior da sua vida. Nós nos tornaremos mais presentes na vida dos nossos entes queridos e seremos mais capazes de ajudar a nossa comunidade e o mundo. Realmente seremos inspirados a fazer a diferença para as pessoas ao nosso redor.
Nós teríamos ultrapassado o deve ser assim e o não deve ser assim. E passaremos para o que é. Isso é absolutamente importante. Você pode inicialmente entender isso intelectualmente e achar maravilhoso. Fala, puxa vida, que legal. Isso é verdade, né? Intelectualmente. Mas pratica. Pratica. Pratica a consciência. Pratica a consciência. Você terá ultrapassado, não deve, o deve ser assim e o não deve ser assim. E você passa para o que é. Estamos apaixonados pela vida. Você deixa esse entusiasmo, essa paixão pela vida surgir, emergir na sua vida, no seu corpo. A gente se torna apaixonado por nós mesmos. Você começa realmente a dizer assim, eu me amo. Muitas pessoas falam que, eu me amo. Você sabe, primeiro você tem que se amar, né? Você tem que gostar de você mesmo. Então você até que gosta, mas cheio de comparação, não é? Então, mas quando você transcende, você realmente começa a gostar de você profundamente. Sentir amor por você do jeito que você é, do jeitinho que você é, com todos os seus eus tranquilamente presentes. E você observando gentilmente tudo isso acontecer, não é? E esse é um belo estado de consciência. Ave Maria, esse é um ótimo estado de consciência. Não é? Hein? Se é, não é? Fechem os olhos agora. Põe a mão em cima do livro. Isso. Respire aí. Pause um pouco. Pause. Perceba a sua respiração. Eu vou diminuir um pouquinho aqui, peraí. Diminua o ritmo da sua respiração. Respire e sinta o seu corpo. Não existe deve ser assim. Não existe não deve ser assim a respeito do seu corpo. Seu corpo simplesmente é. Respire devagar e mantenha a sua família no seu coração. Traz para o seu coração a sua família. Essa sua família mais próxima, a sua família. Põe todos os seus seres familiares aqui no seu coração agora. Não existe, não deve ser. E não existe, deve ser. Esta aí é a sua família. E ela simplesmente é, cada um deles simplesmente é.
Respire bem fundo agora. Veja o seu lar, a sua casa. Olhe para o seu lar. Não há um deve ser, não há um não deve ser a respeito do seu lar. Esse é o seu lar e ele simplesmente é. Finalmente, observe as suas autocríticas com bondade, com sentimento de bondade. E não fique irritado consigo mesmo por se julgar. Sorria ao seu auto-julgamento, às suas autocríticas. Não existe um deve ser e não existe um não deve ser. Há apenas o que é. Uma observação serena do que é leva você aos belos estados de calma e de integridade interior. E conforme a sua guerra interior, sua guerra consigo mesmo, termina, um novo mantra surge, uma nova canção surge na sua mente. A minha vida é uma bela vida. Respire profundamente e daqui nós vamos começar uma Soul Sync, com a visão do que significaria viver em um estado de calma e harmonia com a totalidade de si mesmo. Vamos lá. Fique numa postura ereta, com as mãos sobre as pernas. As palmas voltadas para cima. E o polegar tocando o indicador. Você vai fazer 8 ciclos de respiração. E você vai contar nos dedos das mãos cada respiração, cada ciclo de respiração. Você vai começar com 8 ciclos de respiração profunda. Você inspira profundamente e expira longamente. 8 vezes. Você conta nas pontas dos seus dedos cada respiração, ok? De ambas as mãos. Vamos começar.
passo. Inspire devagar e na expiração você faz o som do zumbido da abelha. Som baixo, tom baixo. Deixa vibrar o som na sua cabeça. Faça 8 ciclos dessa respiração. Vamos começar. Inspirando. E agora nós vamos para o próximo passo. Você inspira e expira normalmente. Coloca a observação na pausa diminuta que há entre a inspiração e a expiração. Não faça nenhum esforço, mas apenas observe 8 pausas, 8 ciclos de respiração. Comece agora. Nós vamos agora além do relaxamento. Nós vamos para a transcendência. Nós vamos além. Nós vamos chamar a ramo na respiração. Inspire, longo, e na expiração você canta mentalmente, talvez sussurrando. Aham. Aham significa eu sou consciência e você inspira longamente e canta o mantra na ponta, contando na ponta dos seus dedos. 8 ciclos de respiração. Vamos começar.
você mantém o polegar na ponta do seu indicador. Respira profundo. Nessa inspiração, você vai visualizar tudo à sua volta, inclusive você mesmo, dissolvendo em luz. Tudo virando luz. As paredes da sua casa, os quartos, tudo. E você também. Inspira visualizando tudo virando luz. Você vai nessa inspiração na direção da consciência cósmica, aonde tudo se realiza, onde não há separação, onde todas as possibilidades são infinitas. Respire assim por algum tempo. E aí, nesse lugar, você imagina, visualiza a si mesmo com um belo eu. Alguém que não está mais em guerra consigo mesmo, nem com a vida, nem com as outras pessoas, ou com o mundo ao seu redor. Sinta como é estar em paz consigo mesmo. Exatamente como você está neste momento. Solte as mãos. Respire longamente. Receba a bênção, essa energia, com a intenção, que vai com a intenção de iluminar a sua consciência. A Diksha Chaitanya. Receba. Receba no centro das suas sobrancelhas, na sua testa. E visualiza ela entrando, uma energia dourada entrando, branca, iluminando toda a sua cabeça, todo o seu cérebro, todo, você inteirinho. Ok?
Shanti, Shanti, Shanti. E essa energia de paz, profunda conexão, alcance todos aqueles que estão atravessando situações tão difíceis no Rio Grande do Sul. Nós enviamos a nossa oração, nosso suporte espiritual. Agradecendo a todos os movimentos que contribuem para minimizar todo aquele sofrimento. Para se sentirem prontos para devagar, não permaneçam nesse estado de conexão profunda e calma. Agradeço a presença de vocês aqui no Instagram. Vou continuar no Zoom. E daí para lá fique à vontade. Respire profundamente. Mantenha uma conexão. Hamsa Soham, Hamsa Soham, Hamsa Soham.